Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Verso de número 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, ou seja, a Jairo: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Diga amém e toma o seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós escolhemos um tema para falarmos aqui esta palavra. Coloca o tema, por favor. A filha de Jairo, 5 lições de fé em meio ao desespero. 5 lições de fé ao meio ao desespero. A fé da filha de Jairo. Nós vamos ver 5 lições de fé em meio ao desespero de Jairo. Nós, quando lemos esta passagem bíblica, nós encontramos que Jesus estava na ativa, Jesus estava realizando o seu ministério. Ele sai de Gadara, aonde ele liberta um homem completamente endemoniado. Aliás, não tinha apenas um demônio. A Bíblia diz que o nome daquele demoniado, ele se identificou como legião. Ou seja, nós somos muitos. Uma legião de soldados é aproximadamente 6.000 soldados. Ou seja, tinha um homem em Gadara que era possesso do maligno. A Bíblia não diz, como alguns querem acrescentar, que ele comia dos restos dos cadáveres ali no cemitério. Mas a Bíblia diz que ele residia no cemitério, nos sepulcros. E ele, quando entrava, era um terror.
todo mundo tinha medo do gadareno. Jesus sai de Israel, ali da Judeia, e Jesus vai para o outro lado do mar, lá na região de Gadara, só para libertar um homem endemoniado. Jesus faz esse milagre, faz esta libertação. A Bíblia diz que ele tornou a entrar no barco e voltou para o outro lado. Interessante que o que a gente vê nos milagres de Cristo é que em todos eles havia um propósito. Ou seja, não foi meramente por acaso que Jesus sai ali da Galileia, ali da região próxima a Cafarnaum, e vai para a região de Gadara. Não foi por acaso. Por quê? Porque ali tinha um endemoniado que precisava de libertação. Jesus vai lá, liberta esse endemoniado, ele se torna um seguidor de Cristo, ainda que Jesus disse: não, você vai ser meu seguidor, mas não me seguindo. Você vai para os seus e você vai contar a eles com grandes coisas te fez o Senhor e como Deus teve misericórdia de você. Mas ele se tornou um cristão. Aí Jesus volta novamente para a região aonde ele estava, e quando ele chega, ele se depara com uma grande multidão, irmão. A Bíblia diz no verso 21 que quando ele chega ali, uma grande multidão estava junto do mar. Uma grande multidão. Certamente as pessoas estavam ali procurando Jesus para receber dele um milagre, uma libertação, uma cura, uma intervenção divina, uma resolução de problemas. Jesus, quando ele chega, ele se depara com uma grande multidão. E a Bíblia aqui apresenta um pai. Interessante que esse milagre que nós vamos falar, ele aconteceu em casa. E Jesus é especialista para operar milagres, porque, veja bem, ele ressuscita a filha de Jairo em casa. Mas tem 3 milagres extraordinários da Bíblia que, quando eu leio, eu fico assim, impactados. Primeiro, é porque Jesus ressuscita a filha de Jairo em casa. Um grande milagre. A menina morreu, estava morta. Jesus a ressuscitou em casa. Mas pastor, Jesus só faz em casa? Não, também no caminho. Aquela mulher de Lucas 7, a viúva que estava levando o seu único filho para ser sepultado, Jesus encontrou ela no caminho. Ou seja, o caixão sai de casa, ele vai então pro caminho. A mulher saiu de casa para sepultar o seu único filho. Jesus a encontrou aonde? No caminho. O que Jesus fez? A ti te digo, jovem, levanta-te. E a Bíblia diz que o defunto levantou. Ou seja, Jesus curou alguém em casa, mas Jesus também curou alguém no caminho. Pastor, mas e aí? E o outro, o terceiro milagre? Tinha um que já tinha saído de casa, já tinha percorrido o caminho e já estava lá no cemitério, já estava enterrado. Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chegou lá, ele já era defunto de 4 dias. Jesus deu o brado dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, irmão, e todo mundo ficou maravilhado. Então, olha o meu raciocínio. O caixão está em casa, de casa o caixão vai pro caminho, e do caminho vai até o cemitério ou a sepultura. Jesus cura em casa, Jesus cura alguém no meio do caminho e Jesus ressuscita alguém, irmão.
que está morto há 4 dias. E a Bíblia fala, cheirando mal. Esse é o Jesus que nós estamos falando hoje. Agora, o que me chama a atenção, primeira coisa que eu quero destacar, e a primeira lição desse episódio para mim e para você, primeira lição aqui, primeira lição, irmão, é muito importante. A súplica de um pai desesperado. Diga assim comigo, a súplica de um pai desesperado. Quando Jesus desce do barco e ele se vê diante daquela grande multidão, ora, tinha muita gente necessitada ali, sim ou não, irmão? Tinha muita gente necessitada. Mas veja bem, a Bíblia fala de um pai desesperado, cujo nome era Jairo. Gente, esse homem era um líder da sinagoga. A Bíblia diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. E sendo ele principal da sinagoga, ele jamais poderia procurar uma autoridade que não fosse o sinédrio, que não fosse da corte romana, para buscar necessidade ou qualquer tipo de ajuda. Ele não poderia. Ele tinha os seus ensinamentos lá na sinagoga e eles não se podiam se ver diante de outros rabinos. Mas sabe o que é isso, irmão? A necessidade nos leva até a Deus. A necessidade. Alguém pode estar usufruindo das coisas deste mundo, pode estar aproveitando, mas quando a necessidade, o desespero bater, elas vão recorrer a Cristo. Não tem outra escapatória. Esse homem, esse líder Jairo, ele poderia ser expulso da sinagoga, porque em João capítulo 12, se não me falha a memória, o verso 42, 43, diz que estes principais da sinagoga, eles tinham medo, eles reconheciam a autoridade de Cristo, mas eles não poderiam confessar por causa dos fariseus. Ou seja, eles eram líderes da sinagoga. Só que, publicamente, eles não poderiam confessar o nome de Jesus por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Mas esse homem diz, não, ainda que eu seja expulso da sinagoga, ainda que me tiram da liderança, porque era o principal, era um dirigente de culto, irmão, lá na sinagoga. Ainda que me expulsem, eu vou buscar a felicidade da minha filha. Eu vou buscar o milagre que ela precisa. E a Bíblia diz que ele chega humildemente. Olha o que está escrito, verso 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Tem passagens bíblicas que Jesus oculta o nome. Os escritores ocultam o nome. Esse aqui, por ser uma pessoa de destaque, e para mostrar para mim e para você, que não é só gente que lá, alguém lá da favela aceitou a Cristo, alguém lá, desconhecido aceitou. Jesus dá nome aqui, porque a salvação é para todos. Não é só para aqueles aqueles pobrezinhos lá, não, irmão, é para os grandes, é para os rabinos, é para os homens importantes, é para todos. Deus quer salvar todos os homens. E aí, a Bíblia diz que esse homem procurou Jesus, ele chegou a Jesus, e vendo, o que ele fez? Prostrou-se aos seus pés. Ele era um principal da sinagoga,
mas mesmo assim teve humildade suficiente para se prostrar. Por quê? Porque Jairo reconheceu que a maior autoridade ali não era ele, era a autoridade de Jesus. Ele se prostra, ele se postra. Isso mostra também, irmão, não só a sua dependência de Deus, mas a sua extrema necessidade. Porque ele poderia ser visto, e como foi, por aquela multidão, e ele poderia ser expulso da sinagoga. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. E ele chega até Jesus. E quando ele vê a Jesus, ele se prostra aos seus pés. É importante a gente entender, irmão, que o milagre que você precisa, enquanto você estiver apegado ao seu eu, ao seu achismo, eu quero que Deus me responda, mas assim, eu acho que assim é melhor Deus fazer. Enquanto você estiver apegado no seu eu, no seu achismo, nas suas vontades, no seu querer, o modo que você quer a realização do milagre, olha para cá, não vai acontecer. Você vai ter que se despir do seu apogeu de glória. Você vai ter que se humilhar. O homem chega e ele se prostra aos pés de Cristo. E ele faz o quê? A Bíblia diz assim: e rogava-lhe muito. Ele não fez apenas um pedido. Ele chegou ali desesperado. E a primeira lição que eu aprendo aqui é esta: a súplica de um pai desesperado. Ele chegou desesperado. Ele não pediu apenas uma vez, ele pediu várias vezes. Ele pediu com rogo. Isso é algo profundo que produz lá do coração. Ele rogou ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, venhas depressa, venhas depressa. Só precisa tocar na minha filha, ela tem 12 anos, ela está moribunda, Senhor, ela está prestes à morte. Venha, Senhor, impõe as mãos sobre ela. E ele tinha certeza, para que sare e vivas. Ele tinha certeza que se Jesus colocasse as mãos sobre a menina, ela seria sarada. Será que você tem essa certeza que quando você abre a porta do coração para Deus fazer do jeito dele, quando você faz como diz o Salmo 37, o verso 5, quando você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, você crê que tudo ele fará, que ele vai realizar o milagre e que nada será impossível para Deus? Isso aqui me chama a atenção. Porque ele convida Jesus para ir em sua casa. Interessante que na Bíblia nós encontramos que alguns enfermos foram curados porque pegaram esses enfermos e levaram até Jesus. Aqui foi o contrário. Jesus foi até o enfermo. Jesus foi até o enfermo. Você sabia que tem pessoa para serem salvas, alguém vai ter que ir lá na casa dela? E o que você está fazendo, que é parente dela, e ainda não pregou para ela, e ainda não falou nada de Jesus para ela? Mora vizinha dela, essa vizinha é chata, começa a pregar para ela. Daqui a pouco ela vai ser a sua melhor amiga, vai ser uma bênção. Esse vizinho é chato. Começa a pregar para ele. Porque tem gente que é assim, uns é curado, a gente levando-os até Jesus. Você pega a pessoa, traz até Jesus. Mas tem uns que não quer, irmão. Aí você tem que pegar Jesus e levar até eles. Foi o que aconteceu aqui. Ele chega com toda veemência: Senhor, vamos depressa, venhas logo, Senhor, vá até a minha casa, impõe as tuas mãos sobre a minha filha, para que sara e vivas.
A segunda lição que eu aprendo aqui, irmão, é que a interrupção do milagre e o teste da fé. Diga assim comigo: a interrupção do milagre e o teste da fé. O que Jesus faz? O que Jesus responde quando o homem pede? Olha o verso de número 22 ou 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. O homem pediu e prontamente Jesus atendeu, e foi com ele. Mas qual é a segunda lição? A interrupção do milagre e o teste da fé. Ora, Jesus sai para ir com o homem para sua casa, mas de repente quem aparece em cena? Uma mulher, sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia interna. Interessante, a filha de Jairo tinha quantos anos? 12. Quando ela nasceu, a filha de Jairo nasceu, esta mulher começou a padecer com fluxo de sangue. Fazia 12, olha o que a Bíblia nos mostra aqui. São fatos interessantes. Quando a menina nasceu, essa mulher começou a ter os seus problemas de hemorragia interna, fluxo que manava direto, não parava. E ela então já foi isolada da sociedade, saiu da sua casa, saiu da casa dos pais e de repente largou até o esposo, a família, e foi morar numa casa separada, que era assim que era feita com as mulheres com esse problema. Olha, enquanto Jairo estava comemorando o nascimento da filhinha que tinha nascido, primeiro dia, Jairo, parece que eu estou vendo lá, Jairo comemorando, aparece o problema na mulher do fluxo de sangue, apareceu o problema. E a menina agora tem 12 anos, acompanha o meu raciocínio, 12 anos, a menina que nasceu lá, que há 12 anos atrás o pai comemorava, estava prestes à morte. Mas Jesus se dispõe em ir na casa de Jairo para resolver aquela situação. Aí quando Jesus está indo com a multidão, quem aparece? A mulher, que quando a menina nasceu, ela começou a padecer com hemorragia interna. Aí eu pergunto para você, quem que você atende primeiro? Quem começou a sofrer agora? Ou alguém que há 12 anos está desesperada, sem poder estar no seu convívio familiar, sem poder estar com a sua família, separada, morando separada, com um fluxo, com hemorragia interna constante. Quem que Jesus tinha que atender primeiro? Porventura não era a mulher? Pois foi exatamente isso que Jesus fez. Mas sabe o que eu vejo aqui, irmão? A interrupção do milagre e o teste da fé. Jesus então, você já pensou? Ora, Jairo estava desesperado, porque ele pede com toda veemência para Jesus ir logo na sua casa. E Jesus se dispõe a ir. Só que de repente aparece uma outra necessidade em cena, uma mulher com fluxo de sangue, e ela vem e ela vem para tocar em Jesus, e isso, irmão, demandou tempo, foi se passando. Eu acredito, Thaís, que Jairo olhava assim,
e olha, Jesus agora está atendendo outra pessoa e tal, ele é aflito. Olha, a gente tem um percurso para andar até lá em casa, e eu deixei a minha filha moribunda, prestes à morte, muito mal, e eu não sei o que está acontecendo, Jesus está demorando, tal. Irmão, esse é o momento que a nossa fé é provada. Não tem gente que parece que ora assim, e o milagre já chega na hora, rapaz. Mas tem outros que você paga um preço terrível, irmão. E, às vezes a gente fica até com inveja, não? Fulano de tal chegou na igreja agora, rapaz. Olha que maravilha, está uma benção. Recebeu mais do que eu. Poxa, mas eu estou aqui há tanto tempo, porque eu não recebi nada. Calma, irmão, é uma prova de fé. Deus está testando a sua perseverança, a sua fé, desafiando a sua confiança. Isso aqui me chamou a atenção. Falei, olha, quando a menina nasceu, apareceu o problema da mulher do fluxo de sangue. Ora, quem que Jesus tinha que atender? A mulher, sofrendo há 12 anos. Há 12 anos. Aí ele vai atender, irmão. E eu fico pensando, eu li num livro de Paul Yong-Chu, é um grande pastor que tivemos no passado, faleceu aí, parece há 2 anos atrás, Paul Yong-Chu, e eu li no livro dele que conta que, um testemunho extraordinário, que ele, de repente alguém tocou, o telefone tocou no gabinete pastoral, e aí a secretária atendeu, e era o presidente da Coreia do Sul, e aí ele disse, olha, eu quero falar com o pastor Paul Yong-Chu, quero falar com o pastor. Aí a secretária virou e disse, olha, não vai dar para o pastor atender agora, porque ele está orando. Aí o presidente ouviu isso do outro lado, e eu acho que ele pensou o seguinte, a moça não sabe com quem está falando. Aí ele já deu a carteirada. Filha, é o seguinte, aqui é o presidente da Coreia, e eu preciso falar com o pastor Paul. Ela disse, olha, eu já disse para o senhor, ele não vai poder atender agora, porque ele está orando. Ele desligou o telefone, o pastor continuou lá orando, não sabendo de nada. Aí, bem no finalzinho da tarde, o telefone toca, e aí o pastor pôde atender. Ele disse, eu já liguei aí hoje, mas sua secretária diz que o senhor não podia atender. Ele disse, não, eu realmente não podia atender, porque eu estava falando com uma pessoa muito importante. Eu estava falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então eu não pude atender, mas o senhor pode me falar agora que eu estou à sua disposição. Meu irmão, às vezes você não sabe, tem hora que você vai ter que aprender a esperar. Tem hora que Deus prova a nossa fé, é o que o salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tem hora que você precisa aprender a esperar. Presidente da Coreia teve que esperar, e sabe o que aconteceu? Logo depois esse presidente se converteu ao Evangelho. E sabe quem era o presidente na maior igreja do mundo? Que a maior igreja do mundo fica lá na Coreia do Sul. E quem construiu foi o pastor Paul Yong-Chu. Ele que construiu, ele esteve aqui no Maracanã, lotou o Maracanã algumas décadas passadas. Quem era o presidente lá? Esse presidente que ligou para ele. Porteiro da Igreja Assembleia de Deus na Coreia do Sul. Se converteu ao Evangelho. Aprendeu a lição. Escute bem isso. Muitas vezes, eu e você, nós precisamos aprender a esperar. Aqui eu vejo a interrupção do milagre e o teste
da fé. Está escrito aqui no verso 24, até o versículo 34, que Jesus foi atender a mulher. Aí Jesus atende a mulher. Quando ela toca em Jesus, ela recebe de Jesus 3 coisas. Ela recebe a paz, ela recebe a salvação e ela recebe a cura. Primeiro, Jesus diz: vai em paz. A tua fé te salvou, recebeu a salvação. E ser curada desse teu mal. Ela recebeu 3 coisas quando tocou em Jesus. Aí, irmão, nisso passou. A mulher já teve que contar depois toda a história dela, porque quando ela toca, Jesus pergunta: quem que me tocou? Aí ela tem que contar: olha, fui eu que te toquei, há 12 anos eu venho. Ela teve que contar. Isso demandou tempo. Aí, sabe o que acontece? E eu vou te dar aqui a terceira lição: a palavra que vence a morte. Aí quando Jesus está terminando ali de conversar com a mulher, quem chega? Alguns principais do chefe da sinagoga, Jairo. E eles chegaram com uma notícia terrível. Chegaram e não falaram para Jesus. Eles falam, quem sabe, nos ouvidos de Jairo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Gente, isso aí é duro. Porque, se Jesus tivesse ido na hora, como ele se dispôs a ir, ele teria ido, isso não teria acontecido. A mesma coisa aconteceu lá com Jairo. Qual foi a alegação de Marta e Maria? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor chegou atrasado, Senhor. Eu te chamei há 2 dias atrás, o Senhor atrasou 4 dias, agora não tem mais jeito. Ô, irmão, pare com esse teu pessimismo. Você tem que acreditar em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. O defunto pode estar lá congelado, pode estar fedendo mal, pode estar, irmão, Jesus dá o brado e o morto levanta a hora que ele quiser. Para Jesus não tem esse negócio. Quando chegaram aqueles homens e deram essa notícia, irmão, e é uma notícia de desespero. Quando Jesus termina de curar a mulher, então vem alguns da casa de Jairo e fala aos seus ouvidos: olha, não perturbe mais o mestre, porque quem estava doente morreu. Ou seja, agora não adianta levar Jesus mais para sua casa, porque quem estava doente, Jairo, acabou de morrer. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quem responde àqueles homens não é Jairo. Quem responde àqueles homens é Jesus. A Bíblia não diz que Jairo respondeu alguma palavra para eles, mas quem fala aqui foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo isto, Jesus ouvindo essas palavras, o que Jesus faz? Se dirige a Jairo e diz: Jairo, não temas, Jairo. Aleluia, crê somente. Olha para cá, talvez hoje, ou esta semana, ou esse mês, você recebeu palavras negativas. Alguém dizendo: que é isso? Você não tem condição, você não tem condições de conquistar isso ou aquilo. Alguém chegou para você: você não tem capacidade, você não, você, esqueça, você é uma carta fora do baralho, você não. E as pessoas não estão pondo fé, depositando fé em você. Fique tranquilo, não dê nenhuma resposta para essas pessoas. Sabe por quê? Quem vai responder estas pessoas é Jesus. A Bíblia não diz que foi Jairo que respondeu.
A Bíblia diz que foi Jesus que deu a resposta e disse: Jairo, não temas, crê somente. Talvez você adentrou aqui e está pensando: meu Deus, eu estou com tantos problemas e eu não vejo nenhuma rapidez em mim, nenhuma condição, não sei como resolver todas essas situações. Fique tranquilo, coloque nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir na sua vida. Sabe por quê? Porque Isaías 64:4 está escrito: porque desde a antiguidade não se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, olha, nem com os olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Oh, irmão, espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Jairo, não temas, crê somente. Crê somente. Ou seja, não responde nada para essas pessoas. Não responde. Quem sabe quando Jairo recebeu. Eu tenho por mim, irmão. Se eu estou ali em um lugar, ou no pronto-socorro, ou num momento de espera de uma ajuda, e alguém vem com uma notícia dessa, o que a gente faz, irmão? Seu filho morreu. Quem sabe você sai dali já desesperado. Você não sairia dali desesperado? Olha o que Jesus faz. Ele repreende naquele momento o medo, dizendo: não temas, o medo. Ah, mas a filha morreu. Irmão, morreu, mas o dono da vida está ali, Jesus. A última palavra não é dos homens. A última palavra quem vai te dar, meu irmão, com relação à sua família, à sua empresa, os seus negócios, quem vai te dar a última palavra é Deus. Eu estou caminhando para o final. A palavra que vence a morte. Jesus ouviu aquela palavra e ele diz: não tema, Jairo, crê somente. Crê somente. Ou seja, a notícia vem para Jairo, mas quem responde é Jesus. A notícia veio para Jairo, mas quem respondeu foi Jesus. Quando os seus algozes, quando os seus inimigos mandar mensagem para você, não responda não. Deixa Jesus responder no teu lugar, porque ele não responde em palavras, ele responde em obras, em atitudes benéficas, benevolente para com você. Não responda, deixa Jesus responder no teu lugar. A quarta lição que eu aprendo aqui: quando Jesus chega na casa de Jairo, o milagre acontece. Está escrito no verso 38 ao 40, está escrito bem assim: e chegando à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. A casa estava cheia, uma multidão, gente chorando e pranteando. Mas tinha as carpideiras ali que nessa época elas pagam para chorar, então chorava bastante. Mas, irmão, quando Jesus chega ali e vê a cena, a Bíblia diz: e entrando Jesus, ele pergunta: por que vos alvoroçais? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aí o que a multidão faz que está ali? Eles riram-se dele. Você está vendo? Como é que pode alguém estar na sua casa
até chorando pela sua perda. Mas só de alguém dizer uma palavra, ao invés de chorar, começa a rir. Cuidado, irmão. Tem gente que está do seu lado, aparentemente está até chorando junto com você, mas está doidinho para ver uma desgraça acontecer na sua vida, para começar a rir. Ora, eles não estavam chorando, foi só Jesus falar uma palavra, ora, o choro, agora, eles começaram a rir. Isso foi um teste. Com isso, o que Jesus fez? Ah, vocês estão rindo? Então, o choro de vocês não são verdadeiro. Vai sorrir lá fora. A Bíblia diz que Jesus tirou todo mundo, irmão. Expulsou todo mundo. Ó, só ficou o pai da menina, a mãe da menina e os três, Pedro, Tiago e João, os que estavam com ele. Diz que ele não permitiu, verso 37, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E quando ele chega, vê o alvoroço, aí ele diz que a menina não morreu, mas estava dormindo. Eles riem de Jesus, e aí a Bíblia diz assim: e tomando consigo, verso 40, e tomando consigo o pai da menina, a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E a Bíblia diz assim, olha que coisa extraordinária, eu termino aqui. O sonho que Deus, ou o Deus que ressuscita sonhos. O que aconteceu? Quando Jesus entra ali, ele tomando a mão da menina, o que ele faz? Ele toca. Ora, uma proibição que os judeus jamais podiam fazer era tocar em defunto, tocar em morto. Porque a tradição é que se tocar no morto ficaria imundo também. Poderia contrair ali qualquer tipo de enfermidade, poderia contrair um espírito de morte. Eles tinham isso, tradição judaica. Mas Jesus, o Senhor da vida, o que ele faz? Ele chega, tocou na menina, já era defunto, a menina havia morrido. Ele tocou na menina, na mão da menina, e disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Oh, irmão, coisa maravilhosa. Deus está aqui para ressuscitar os teus sonhos. Curou a mulher do fluxo de sangue, sofrendo há 12 anos. Agora a menina que tinha nascido há 12 anos atrás e que havia morrido, Jesus estava ali, o Senhor da vida, o Deus que ressuscita sonhos, estava ali para dar vida para aquela menina. Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz, olha o que aconteceu. E a menina, e logo, não demorou, não foi a semana que vem, não foi um mês, não. E logo, verso 42, e logo, a menina se levantou e andava. Aleluia, vale a pena esperar o milagre, irmão. Não é do meu jeito, não é do teu jeito que Deus vai fazer, é do jeito dele. É do jeito dele. Talvez você está em um beco sem saída e você não vê nenhuma possibilidade de sair desses teus problemas. Imagine hoje problemas materiais, escassez de dinheiro, falta de dinheiro, vida embaraçada, vida, olha, financeira arrasada, e você olha e não vê nenhuma saída. Olha para cá, meu irmão, existe uma saída. Deus é aquele que ressuscita os teus sonhos. Sabe por quê? Porque com Deus há sempre um final feliz.
Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir esta palavra. Ele dizendo para você: eu sou Deus que ressuscita os teus sonhos. Fica em pé. Jesus chegou na casa de Jairo para mudar a história da sua filha. Aliás, eu já li na Bíblia, Cleves, que toda casa que Jesus entrou, ele operou um milagre. Que isso, pastor? Verdade. Toda casa que Jesus visitou, que Jesus entrou, guerreiro Alberto, ele operou um milagre. Olha para cá. Ele entra na casa da sogra de Pedro. O que ele faz? Cura a sogra de Pedro. Se Pedro não gostasse muito da sogra, curou a sogra de Pedro. Entra na casa de Zaqueu, transforma a vida de Zaqueu, o pecador. Jesus vai numa casa, nas bodas de Caná da Galileia, lá num casamento, e lá ele opera um grande milagre. Acabou o vinho, Jesus transforma a água em vinho. Toda casa que Jesus foi, ele vai lá em Betânia. Lázaro já havia sido sepultado. Ele vai lá e faz Lázaro ressuscitar depois de 4 dias. Toda casa que Jesus entrou. Você lembra de uma casa que Jesus entra? Foi convidado por um certo Simão, que era um fariseu. Jesus chega lá, o que ele faz? Liberta uma mulher pecadora que assenta aos seus pés com unguento. Jesus transforma a vida da mulher. Toda casa que Jesus entra, ele muda radicalmente. Ele opera o milagre. Antes da gente cantar, eu não sei, talvez você adentrou aqui dizendo para você mesmo: olha, só Deus pode me livrar desta situação. Eu estou com a vida financeira embaraçada. A minha vida financeira está zero. Eu não sei o que eu vou fazer esta semana. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu estou todo descontrolado financeiramente. Eu estou todo embaraçada. Eu não tenho outra saída. Existe uma saída para você hoje, diante do altar do Senhor. Você crê? Se você crê, eu não vou forçar ninguém. Se a palavra é para você, se a palavra é para a igreja, e você não tiver sensibilidade para entender que Deus quer te ajudar nesta noite oportuna, que Deus quer mudar a tua história, que Deus quer mudar a sua vida, se você não é capaz de entender isso, você vai ficar aí aonde você está. Agora, se você crê, você acredita que Deus pode mudar a tua história, vem diante do altar do Senhor. Seja qual for o seu problema, seja qual for a tua situação, venha. É doença, venha, Jesus pode curar. É problema financeiro, venha, Jesus pode realizar. Sai do teu lugar. Oh, venha depressa.